Vamos continuar, pessoal, agora falando do perito assistente social. Essa nobre carreira, às vezes esquecida por muitos, mas muito importante para a sociedade como um todo. E a gente começa a perceber os movimentos, né, relacionados à perícia judicial nessa área, muito baseado na doutrina cristã da Igreja Católica e da forma assistencialista que o católico fornece, né, que viabiliza para a sociedade. E aí vamos pontuar algumas datas. Tudo começou em 1957, quando os profissionais começaram a elaborar relatórios e laudos para contribuir na decisão do juiz. Até porque o profissional assistente social é que tinha o contato maior com as famílias. Isso aí começou a aumentar, esse movimento dos assistentes sociais começou a aumentar com a Constituição Federal de 1988 e logo em seguida, na década de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a promulgação de uma lei de Código de Ética Profissional, a lei número 8.662 de 1993, onde houve um grande avanço e um aumento de profissionais do serviço social no judiciário. Embasado, né, em normas, fica muito mais fácil a gente atuar como perito judicial. E aí nesse período foi criado em 1992 a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então a gente entende que São Paulo sai na frente já com essa associação para defender os direitos desses profissionais junto ao judiciário. E aí em 2000, no início lá de 2000, ficou definido o papel do assistente social no judiciário, sendo esse movimento articulado pela categoria, fortalecendo os trabalhadores desta profissão. E aí culmina, finalmente, por uma resolução do próprio Conselho dos Assistentes Sociais, Conselho Federal de Serviço Social, com a resolução 559, que dispõe sobre a atuação do assistente social na qualidade de perito judicial ou de assistente técnico. Vamos pontuar um pouco mais sobre a carreira do assistente social e depois eu falo um pouquinho mais da resolução. A gente pode verificar a importância hoje do serviço social no campo sócio-jurídico e a expansão dessa forma de trabalho, principalmente nas comunidades carentes e nas comunidades também. Então a gente pode compreender que o desempenho do assistente social no judiciário, principalmente como perito social, é essencial para aprimorar e aperfeiçoar esta área de atuação na justiça. O que mais que a gente pode pontuar? O assistente social como perito judicial, agindo, né, na área sociojurídica, apesar do serviço social estar inserido por muito tempo numa área pouco discutida, até por conta de falta de conhecimento, ela é primordial para a resolução de processos que giram como objeto a família, tá? O que a gente pode falar mais? A perícia é considerada como uma vistoria ou exame técnico. Vamos lembrar, quem inclusive está nos próximos capítulos, aí vocês vão poder verificar com mais pertinência, que a vistoria ela pode ser feita de três formas, né? A vistoria efetiva, o exame ou a avaliação. Nesse caso, o assistente social faz muito exame, né? E vistoria nos locais onde as famílias estão para compreender o que está acontecendo ao redor e poder elaborar o seu trabalho, o seu laudo pericial. Vamos finalizar aqui nessa área e depois a gente entra na resolução. Temos que entender que existe um compromisso ético que é essencial e vai estar lá na resolução falando, que corresponde ao atendimento dos princípios e normas para o exercício profissional contido aí nesse Código de Ética do Assistente Social. O profissional tem que ter a clareza das suas atribuições conforme previsto na legislação e vale lembrar que o perito judicial, né, ele tem essa extrema importância na vida das pessoas envolvidas. Isso é muito importante a gente lembrar. E agora, considerando a resolução do Conselho Federal de Serviço Social,
podemos pontuar algumas condicionantes. Então vocês aí, assistentes sociais, eu já deixei separado a resolução pertinente à atividade, inclusive de todas as profissões que eu estou falando, eu estou deixando as resoluções pertinentes separadas para vocês verificarem. Eu acho que fica muito mais legal, assim fica muito mais fácil. Eu vou ler algumas cláusulas aqui sobre essa resolução. E ele fala aqui no artigo 1º, o assistente social, na qualidade de perito judicial ou assistente técnico, sempre que for convocado a comparecer à audiência por determinação ou solicitação do juiz, curador ou promotor de justiça ou das partes em si, deve formular uma avaliação, emitir suas conclusões sempre de natureza técnica, sendo vedada nessas circunstâncias prestar informações sobre fatos principalmente relacionados àquilo lá que ele conhece que não pode, né, no exercício profissional apresentar. O objeto da perícia no artigo 2º deve ser o mesmo para o perito e assistente técnico e deverão possuir, olha que bacana, a mesma habilitação profissional na hipótese de se manifestarem sobre matéria de serviço social. Atribuição privativa do profissional habilitado nos termos das disposições do artigo da Lei 8.662/93. Isso tudo está na resolução, eu só estou lendo alguns artigos que eu entendo importante, mas talvez mais importante seja vocês mesmos consultarem e verificarem artigo por artigo, bem como as normas, né, relacionadas à sua atividade, a fim de poderem atuar de uma forma proativa no judiciário, se destacando, né, sendo um perito judicial de sucesso nessa área de assistência social. O que eu mais percebo nesses regulamentos como um todo é sempre ele exprime e ele indica o código de ética do assistente social. Acredito eu, por ser uma matéria muito voltada ao dia a dia, à família, né? Você está envolvida com assuntos relacionados ali ao dia a dia. Você imagina as pessoas contarem as suas situações, você tem que ter uma ética profissional muito grande para que não vaze isso de uma forma indevida, até mesmo no judiciário, e que vocês consigam, de uma forma objetiva, traçar um laudo pericial e mesmo se forem chamados para comparecer em audiência, que vocês tenham um embasamento técnico sólido para que seu laudo seja conclusivo e você consiga exprimir todo o enlace que acontece ali no entorno da família dentro do seu laudo pericial. Tá bom? Eu acho que isso é o que eu tinha que falar sobre assistente social. Eu estou dando algumas diretrizes para cada profissão, mas em suma, vocês de todas as profissões devem entender que o novo Código de Processo Civil é o princípio basilar aí para ser seguido dentro de um laudo pericial, inclusive o artigo 473 do novo Código de Processo Civil, ele tem que ser seguido à risca, senão o seu laudo também não vai valer de nada. Nós temos um capítulo especial para vocês na elaboração de um laudo pericial que eu falo nota 10. São 10 itens importantes para você cumprir e nesse laudo que eu bolei, né, ele está maior ainda, inclusive é bem mais completo do que o próprio artigo 473. Então, não deixem de seguir. Esse aqui é a posição do assistente técnico. Evidentemente, a matéria técnica, vocês profissionais devem conhecer muito melhor do que eu, evidentemente. Eu estou dando um breve histórico e mostrando as resoluções para vocês efetivamente ingressarem na área. Ok? Muito obrigado e vamos para as próximas.